Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem? Eu sou o Matheus e hoje eu vim falar um pouco sobre mitologia. Pois é, esse tema que a gente sempre aborda aqui no nosso canal. Mas hoje a gente vai trazer, talvez seja até um pouco polêmico, né? Digamos assim. Mas a gente vai trazer uma narrativa ou uma história, e como a gente gosta de falar, um mito, que está presente em diversas culturas, em algumas religiões e em muitas civilizações da antiguidade. Mas que na nossa cultura ocidental conhece esse mito como dilúvio. Pois é, vamos falar sobre o mito do dilúvio. É importante a gente entender que essa mesma história, claro, com algumas mudanças, né, alguns nomes diferentes, mas essa mesma ideia de que um Deus, querendo renovar a humanidade, querendo castigar a humanidade, né, manda aí uma grande enchente, né, para dissolver, digamos assim, a humanidade, né, dissolver as formas que foram criadas para começar uma nova era, né, com outros seres ou com as pessoas escolhidas, por assim dizer. Esse mito, ele remonta muito mais, é bem mais antigo do que o cristianismo. E isso é interessante, né? Porque a gente começa a entender alguns detalhes, né? Entender essa ligação que existe entre diferentes histórias que têm um certo ponto em comum. E aí nos cabe questionar, ou pelo menos refletir sobre a ideia de que é possível o quê? Né? Não estamos afirmando nada, mas é possível que em algum grau essa história tem uma certa veracidade histórica. Não há provas, é evidente isso, né? Não podemos afirmar que o dilúvio aconteceu, mas a partir dessas diferentes narrativas, né, a gente acha muito curioso que um povo no Japão, outro povo na América, os sumérios lá na Mesopotâmia, né, nessa região do Crescente Fértil e da Península Arábica, que todos esses povos contem uma mesma narrativa, né? Então talvez tenha algum fundo de verdade ou algum indício nesse sentido. Mas sem mais delongas, vamos então ao mito, né, para a gente entender um pouco melhor. É importante a gente salientar aqui que existem várias versões desse mito, então seria para nós um pouco cansativo falar todas as versões. Então a gente vai trazer os elementos principais e a partir disso a gente vai apontando aonde ele aparece, né, os vestígios dessa grande inundação que ocorreu aí, ou que possivelmente ocorreu há milhares de anos atrás. O primeiro traço, o primeiro mito, são os sumérios. Uns falam que é um dos livros mais antigos do mundo, pelo menos a história mais antiga do mundo, né? Outros falam que são os Vedas, mas aí não existe uma certa concordância com isso. E nessa narrativa, né, o herói Gilgamesh, em certo momento ele precisa se encontrar com um sobrevivente do dilúvio, que graças a esse feito, né, graças à sua capacidade de sobreviver a esse grande desastre, ele foi abençoado, digamos assim, com a imortalidade, né? Seria esse símbolo desse espírito que se renova, né, a partir da matéria, a partir da mudança. Então, é tratado exatamente o dilúvio nesse mito como uma grande inundação que destruiu praticamente todas as formas da Terra, né? Os animais, as plantas e os próprios seres humanos. E que a partir dessa renovação, desse novo momento, a humanidade pôde, assim como os outros seres também, viver um novo momento, né? Um novo momento da sua história, poder se reconstruir a partir dessa renovação, por assim dizer. E é interessante perceber que em todos os mitos que aparece o dilúvio, esse vai ser o seu símbolo principal. Sempre vai aparecer no mito essa ideia como renovação, né? Então, sempre que ocorre essa grande chuva, essa grande inundação, o que é que se conta? Bom, vai existir uma arca, ou vai existir um abrigo, ou vai existir algo em que vai se guardar as sementes, ou vai se guardar as pessoas, vai se guardar algum tipo de humanidade, de criaturas, de seres que vão garantir a sobrevivência, vai garantir a perpetuação das espécies, da vida no planeta, né? Então esse dilúvio, essa renovação nunca é total, nunca é completa. Não é uma extinção como a gente costuma conhecer, né? De que não sobra nada. Então a ideia dessa renovação é muito presente no dilúvio. Uma outra ideia muito importante, que sempre está associada ao dilúvio, é o da pureza, né? Porque o dilúvio ocorre no que a gente conhece, né, na narrativa cristã, na narrativa do Antigo Testamento, para falar a verdade. Ocorre por quê? Porque os seres humanos estavam decadentes, estavam entregues aos seus vícios, às suas debilidades, né? Já não buscavam o melhor de si. E a solução que o Deus do Antigo Testamento encontrou seria essa dissolução, né? Essa renovação em busca da pureza. É interessante perceber que a água, ela é sempre utilizada como um símbolo da pureza, né, de forma geral, porque ela consegue limpar aquilo que está sujo. E a gente sabe disso na nossa vida prática. Se estamos sujos, tomamos um banho para ficarmos mais puros, né, ficarmos mais limpos. Então a água sempre vai ter essa ideia, esse solvente
de ser isso que vai conseguir limpar, né, tanto fisicamente, né, as coisas, mas nesse sentido mais simbólico, a água como que vai expiar os males do mundo nesse sentido. Por isso que o dilúvio ocorre com água, porque a ideia de você vai causar uma pureza, vai causar uma renovação, uma limpeza, não uma limpeza no sentido negativo, como a gente está pensando aqui, assim, eu vou exterminar tudo, mas assim, eu vou tirar tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que está sujo e deixar apenas aquilo que é puro, aquilo que deve sobreviver. Então, por isso que nunca é uma dissolução total. Assim, quando a gente toma banho, o nosso corpo não é levado por completo, né? Só as impurezas são tiradas. Também, no mito do dilúvio, quando as águas tomam de conta, os puros, por assim dizer, sobrevivem. É por isso que lá no mito sumério, o personagem que sobrevive, ele é símbolo da imortalidade por isso, porque quem é puro é imortal, segue, está dentro dessa característica do atemporal. Bom, nesse sentido, nas outras mitologias, esse dilúvio vai ser um prenúncio de uma nova etapa. Então, por exemplo, quando a gente pega para analisar o mito asteca, que vai falar que a humanidade é dissolvida num grande dilúvio, pois é muito similar, né, ao mito, à história cristã, ou à história do Antigo Testamento. O que acontece? Uma nova humanidade, ou uma nova geração de seres, digamos, mais inclinados para o bem, surgem. Então dessa humanidade desfeita vai surgir uma humanidade mais própria da sua natureza. Então era como se antes essa humanidade tivesse características pouco parecidas com o ser humano virtuoso, com esse ser humano exemplar. E agora, a partir dessa renovação, aí sim surge uma nova humanidade, ou seja, um novo momento do nosso planeta, dos nossos seres e de nós mesmos. Isso é interessante como símbolo, porque também nós, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos que vivem a vida cotidiana, deveríamos pensar exatamente o mesmo. Se toda vida que eu me renovo, eu não posso ser o mesmo de antes. Se eu renovei, eu tenho que seguir ainda uma certa natureza, mas eu tenho que dar um passo além. Eu não posso ser o mesmo. E esse é o princípio do movimento, né? Eu estou sempre mudando, mas mudando no sentido de melhoramento, de aperfeiçoamento. Por isso que a característica de renovação com pureza. Porque a pureza vai garantir que eu vou estar sempre buscando o melhor. Que eu vou estar sempre guardando aquilo que é fundamental ser guardado. E não vou estar fazendo o contrário. Eu vou estar me renovando e deixando para lá a minha parte boa e ficando com a parte ruim. Entendem essa ideia? É muito interessante isso, porque muitas vezes a gente acaba entrando nesse tipo de esfera de que eu quero me renovar, eu vou tomar novos ares e eu mudo as formas, ou seja, eu mudo os cenários da vida, eu vou para outra cidade, eu vou para outro emprego, eu vou para outro país, mas se eu não mudei dentro, se eu não busquei ser um ser humano melhor, mais virtuoso, de nada adiantou essa renovação. Então foi como se eu tivesse tido um dilúvio, ou seja, uma renovação de cenários, de formas, mas em vez de eu ter levado o melhor de mim, eu posso ter deixado ele para trás e ter seguido o mesmo. Então o mito do dilúvio, ele tem essas duas características muito importantes, é por isso que talvez ele seja um mito que está presente em tantas formas culturais, em tantas civilizações, porque é importante que como sociedade, como uma civilização mesmo, né, como um corpo social, as gerações mudem, mas mudem sempre refinando o que não tinha no passado, né? Assim como os nossos pais querem que sejamos melhores do que eles, e assim a gente deseja que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Dentro de um corpo social, uma geração antiga deseja que a geração seguinte seja melhor, seja mais produtiva, tenha mais força, mais capacidade, mais resolução, seja mais justa, mais honesta. Não é assim que a gente deseja? Então, essa renovação sempre é acompanhada de uma pureza. Esse é o mito do dilúvio que a gente tem que viver todos os dias. É um mito que deve ser carregado com a gente para onde a gente for, porque não é uma questão de aconteceu ou não aconteceu, não é uma questão de se foi real ou se não foi, ou de qual civilização ou qual versão desse mito está mais correta ou menos correta. A questão é que todos os dias esse mito acontece com a gente. E a gente pode viver essas ideias cotidianamente. A gente pode entender que toda hora eu posso viver um dilúvio. Eu posso dissolver o que eu tenho, as minhas impurezas, eu posso me renovar e cada vez mais buscando esse aperfeiçoamento. Essa, na verdade, é a verdadeira chave que existe para entender esse mito, né? E todos os mitos devem ser analisados através desse olhar, através desse simbolismo, através dessa gama de ideias que circundam essas narrativas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.